meus queridos, meus amigos, com prazer estamos aqui de volta trazendo mais uma consideração. Nós vamos dar seguimento aqui à nossa série Tem Fé Igual a de Elias? E sempre, como de costume, nós lembramos o livro de Tiago na Bíblia, Tiago 5, versículo 17, onde nos diz que o profeta Elias era um homem com sentimentos iguais aos nossos. Ou seja, os medos que ele passou, a coragem que ele manifestou, a ausência de medo em alguns momentos e a manifestação do medo em outros momentos, mostra, os altos e baixos que todo ser humano está sujeito a vivenciar em algum momento. Então nós consideramos nos vídeos anteriores, o momento em que Elias proclamou que haveria falta de água, de chuva, seca, até que Jeová Deus dissesse para Elias, e pela boca de Elias então voltaria a chover. Elias foi enviado então nesse período fugindo da fúria do rei Acabe, do reino das 10 tribos de Israel, e da sua esposa Ciro Fenícia, de Sidom, ou Cido Fenícia, ela havia prometido matar todos os profetas de Jeová, já havia matado muitos. Alguns foram poupados e escondidos por um auxiliar do rei Acabe, que era servo do Deus de Israel, de Jeová, chamado Obadias, e ele escondeu muitos desses profetas, em cavernas. Nesse ínterim, Elias foi lá para a terra da rainha Jezabel, para a terra lá de Sidom, para Sarefá. E aí uma mulher de lá, uma viúva, com um filhinho, o acolheu, embora estrangeiro, e tecnicamente seu inimigo também, ela o acolheu e Elias ficou vivendo lá. Nesse período, o filho da mulher, da viúva, faleceu, Elias o ressuscitou, e aí a mulher viu que Elias era um profeta de Jeová verdadeiro. No ponto que nós queremos considerar hoje está no capítulo 18 do livro de 1 dos Reis. O primeiro livro dos Reis, capítulo 18. E nós vamos falar aqui sobre uma característica de Elias fantástica, que é a sua intrepidez. O que é intrepidez? Significa bravura, coragem, não ter receio do perigo, não ter medo até certo ponto. Então, como Elias manifestou isso? Veja o que diz o capítulo 18 de 1 dos Reis, versículo 1 em diante. Depois de algum tempo, no terceiro ano, ou seja, já havia passado uns 3 anos, já estava indo para o terceiro ano, estava para se cumprir 3 anos da seca, Elias recebeu a seguinte palavra de Jeová: vá, apresente-se a Acabe e eu farei chover sobre o solo. Assim, agora veja, entenda o que significa essa ordem que Jeová deu a Elias. O rei queria matá-lo, a rainha também. Elias foi se esconder lá em Sarefá. Agora Jeová está dizendo para ele ir até o rei Acabe. Você teria essa coragem? Olha o que diz o versículo 2. Assim Elias foi apresentar-se a Acabe, e a fome era severa em Samaria. Samaria era a capital das 10 tribos do reino de Israel. Lembra que nos outros vídeos nós explicamos? Depois da morte de Salomão, que o rei Salomão se rebelou contra Jeová, e aí o filho dele, Roboão, fez o reino ficar pior ainda, e o reino se dividiu. Eram 12 tribos. Então ficou 12 tribos, 2 tribos, seguindo lá os reis descendentes de Davi, Salomão, Roboão e os outros, e as outras 10 tribos foram chamadas de Reino de Israel, o Reino do Norte, Reino Setentrional. E era lá que Acabe reinava. A capital desse reino de 10 tribos era Samaria. A fome em Samaria era severa. Então Elias foi depressa se apresentar ao rei Acabe. Ele foi intrépido, ele teve coragem. No versículos 3 e 4, nós encontramos mais um exemplo de intrepidez e de coragem aqui para nós. Lembra que nós citamos o Obadias, que era auxiliar do rei Acabe, que escondeu os profetas de Jeová nas cavernas e os alimentava com pão e água? Pois bem, versículo 3 diz: neste meio tempo Acabe chamou Obadias, que era o encarregado da casa. Obadias temia muito a Jeová
E quando Jezabel estava eliminando os profetas de Jeová, Obadias levou 100 profetas e os manteve escondidos em cavernas em grupos de 50, e os sustentou com pão e água. E Acabe disse a Obadias: percorra todo o país e vá a todas as fontes de água e a todos os vales. Talvez achemos pastagem suficiente para manter vivos os cavalos e as mulas, para que não morram todos os nossos animais. E aí Obadias foi em busca de alimento, em busca de pasto, né, para o gado e para os cavalos do rei Acabe. Nesse ínterim, ele ele viu de longe, né, Elias se aproximando. E aí ele vendo Elias, né, ele perguntou: meu senhor, és tu o Elias, o profeta? Olha o que acontece aqui nos versículos à frente. Quando ele encontra o profeta Elias, diz aqui no versículo 7, quando Obadias estava seguindo o seu caminho, Elias veio ao seu encontro. Obadias o reconheceu imediatamente e se prostrou com o rosto por terra e perguntou: é o Senhor, meu senhor Elias? Elias disse: sou eu. Olha o que Elias disse para Obadias: vá e diga ao seu senhor o rei, Elias está aqui. Mas imagina só, Obadias sabia que o rei e a esposa dele, Jezabel, queria matar os profetas de Jeová. Agora Elias está pedindo que Obadias vá lá e diga: Elias está aqui. Obadias não queria fazer isso. Ele relutou, ele disse: não, mas se eu fizer isso, ele vai te matar. Ou, se eu for lá e falar: Elias está aqui, e você fugir e se esconder, ele vai me matar. Que pecado eu cometi para você me pedir uma coisa dessa? Mas aí, no versículo 15, nós encontramos Elias dizendo assim: contudo, Elias disse: tão certo como vive Jeová dos exércitos a quem sirvo, hoje eu me apresentarei a Acabe. Elias estava disposto a se apresentar a Acabe. E aí o versículo 16 diz: assim Obadias foi ao encontro de Acabe e o avisou. Então Acabe foi ao encontro de Elias. Agora tenta imaginar lá, Elias indo se encontrar com o seu algoz, aquele que queria o matar, e Acabe indo se encontrar com Elias, por quem ele nutria tanto ódio, tanta raiva, né, que fez, segundo ele achava, né, a seca acontecer por aqueles anos, e estava trazendo desgraça para o país. Não foi muita coragem da parte de Elias, e também não foi muita coragem da parte de Obadias esconder os profetas, e de Elias ir lá e se apresentar de novo a Acabe. Um ato de coragem da parte de Elias. Você tem fé igual a de Elias? Será que eu tenho uma fé assim? Estou disposto a ser tão obediente a Deus que não importa quais consequências possam vir sobre mim. Eu confio que o meu Senhor, meu Deus, pode me proteger e Ele está no controle da situação? É assim que Elias agia e é assim que nós podemos agir, porque ele tinha sentimentos iguais aos nossos, lembra? Isso nos faz lembrar as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Em João 16:33, Jesus disse para nós assim: coragem, eu venci o mundo. Jesus não mentiu para nós. Nesse mesmo versículo ele diz que no mundo nós teríamos tribulações. Não devemos ficar surpresos se aconteçam coisas difíceis, tribulações, perseguições. Não devemos ficar surpresos com isso. Pelo contrário, devemos ter coragem, porque Jesus disse: eu venci o mundo, fica tranquilo. Já está ganha a batalha, a guerra já está vencida. Então vocês vão passar por algumas tribulações, são temporárias. Eu venci, vocês vencerão. Em Mateus 28, versículo 20, antes de retornar ao domínio espiritual, aos céus, Jesus disse para nós: eis que eu vou estar com vocês até o fim. Então nós devemos agarrar essa verdade de que o nosso Senhor Jesus Cristo está conosco. Com essa fé e com essa confiança nós podemos enfrentar qualquer dificuldade, como Elias fez, como Obadias fez. O nome de Elias significa meu Deus é Yahvé, Javé ou Jeová. O nome de Jesus significa salvação de Jeová. E o nome de Obadias significa servo de Jeová. Eles viviam à altura do nome deles. E nós, que somos cristãos, seguidores de Jesus, devemos viver à altura da nossa fé.
daquilo que nós professamos, se professamos que acreditamos, que temos fé em Jeová, que temos fé em Jesus Cristo, nós devemos manifestar isso no nosso dia a dia, na nossa vida. Mas como será que foi o encontro de Acabe com Elias? O que será que aconteceu? Isso nós vamos ver no próximo vídeo. Então aguarde, assista os outros e nós consideraremos numa próxima parte o encontro de Acabe com Elias. Até os próximos vídeos então.